Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, descobriram que ter sido contaminado pelo vírus da dengue influencia a forma como o organismo responde se for contaminado pelo vírus da Zika. É o que aponta uma pesquisa publicada na revista internacional Scientific Reports, voltada para as ciências naturais. O estudo mostra que há relação entre a dengue e a zika, que são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Os dois são causados por vírus que têm semelhanças estruturais. São os chamados flavivírus. A pesquisa analisou os dados de dengue e zika disponíveis no SUS e os casos de recém-nascidos com microcefalia. E os resultados mostram que a imunidade anterior ao dengue tem papel na quantidade de casos de microcefalia. Pelo estudo, nas regiões em que houve epidemia de dengue pouco antes da de Zika, houve menos casos de microcefalia. Já nos locais em que houve um período maior entre as epidemias e que por isso a taxa de anticorpos foi reduzida, o número de casos de microcefalia foi maior. Se você tem uma reinfecção recente, você tem mais anticorpos e esses anticorpos vão decaindo com o tempo. Então, as populações que tiveram grandes epidemias de dengue, elas teriam uma imunidade mais forte contra o Zika, que estariam protegendo contra os desfechos do Zika, que no caso que a gente estudou foi a microcefalia. Enquanto que quando essas últimas grandes epidemias foram há mais tempo, esses anticorpos já estariam no nível mais baixo e isso estaria aumentando o risco de terem microcefalia após a epidemia de Zika. Zika já tinha tido em vários lugares do mundo e nunca tinha sido se relacionado com microcefalia. De repente, no Nordeste, tem um episódio, que foi uma neonatologista que me relatou, de 9 bebês no mesmo dia, numa mesma maternidade, nascendo com microcefalia. O que a gente observa é que existe uma relação que nós não podemos dizer que é causa, a gente não tem certeza, existe uma incerteza em relação a isso, mas nós acreditamos que existe uma relação, sim. E aí, os mapas que a gente desenvolveu no artigo, que mostram essa relação de uma maneira bastante clara.